São Felipe FM, do blog JC Repórter, mais uma vez aqui com o Padre Walter, e hoje, né, a gente fala daquele momento muito marcante, importante também na vida dele, esses 14 anos, né, a serviço aí da nossa Igreja Católica. Bom dia, Padre. Bom dia, JC, bom dia a todos os irmãos ouvintes da São Felipe FM, do blog JC Radialista. É realmente uma alegria muito grande poder celebrar hoje, dia 29 de junho, 14 anos de vida sacerdotal. É uma alegria muito grande e sou feliz por ter assumido essa proposta, essa missão que Deus me confiou. Que motivou o senhor, aquela questão, a gente tem que discutir essas questões, que motivou a levar esse despertar para o campo religioso? A gente nunca pode dizer o que realmente motivou. A grande motivação, eu creio que é o próprio Jesus Cristo. Quando a gente começa a participar da comunidade, começa a participar da pastoral, dos movimentos, a gente vai se dedicando e Deus vai chamando a gente. E quando a gente descobre a nossa vocação, aí a gente responde com toda a liberdade e creio que o grande motivador, na verdade, é o próprio Jesus Cristo, que vai nos chamando e nos preparando, assim como ele fez com os discípulos, chamou alguns, preparou, enviou em missão. O sacerdote também é alguém chamado por Deus, é uma vocação específica, está a serviço da comunidade, a se desprendendo da sua própria vida para se colocar inteiramente à disposição do reino de Deus. Acredito que nesses 14 anos aí, né, de trajetória, as várias comunidades que você já passou, cada comunidade aí, né, tem realmente deixado aí uma marca significativa. Você poderia citar aí cada comunidade que mais assim, realmente me prendeu durante esse período? Quando eu fui ordenado, eu fui enviado para as paróquias de Jaguaripe e Aratuípe. É uma realidade beira-mar, onde nós tivemos algumas dificuldades, alguns desafios, mas naquela situação me ajudou muito a crescer e a ver uma realidade que até então para mim era desconhecida, pelo fato de eu ser natural de Amargosa, região da Mata, de um povo até mais comprometido com a própria igreja, e lá não, a dificuldade, até mesmo cultural, fez com que a gente pudesse estar se inserindo naquele contexto e podendo ter uma visão diferente do ser igreja, do ser missionário, da forma como assumir a nossa missão naquela realidade. Em seguida, vou para uma realidade totalmente diferente, que é a realidade da Caatinga, em Rafael Jambeiro, na paróquia de Santo Antônio do Argoim, onde passei mais de 8 anos, e se sai de uma região beira-mar, de muita chuva, de uma cultura de um povo realmente, de um povo que realmente tem uma cultura, um jeito de ser, indo para uma outra realidade totalmente diferente, de muita dificuldade, muita seca, muito sofrimento. A gente também faz uma experiência lá em Rafael Jambeiro de viver o ministério junto àquela realidade, àquela cultura, e ali eu aprendi a ser padre, digo assim porque foi um período maior, e esse período maior me ajudou a estar de forma mais direta ligada e presenciando a realidade de sofrimento, de angústia, de necessidade do povo da Caatinga. Me fez ver que o padre, ele deve realmente ser aquele que está ali para ser solidário, para estar em comunhão, para sofrer com aqueles que sofrem, se alegrar com os que se alegram, a assumir realmente aquela postura, aquela condição daquela situação, e aquilo fez com que eu me amadurecesse na fé, assumisse minha missão com mais, digo assim, com mais comprometimento, porque é uma realidade que exige muito de nós, sobretudo essa solidariedade, essa comunhão, essa presença amiga diante das famílias e das pessoas daquela comunidade. Em seguida, há 5 anos, fui enviado aqui para São Felipe. Creio que uma realidade totalmente diferente também, porque aqui nós não temos aquele sofrimento, aquela agonia que se tinha lá em Rafael Jambeiro. Um povo mais tranquilo, mais religioso ainda, é um povo mais organizado, estruturalmente também a gente sente que há essa organização na paróquia, na comunidade, e isso me ajudou a confrontar, e tem me ajudado na verdade a confrontar essas realidades e poder me firmar aqui, é claro, assumindo meu compromisso como assumi Rafael Jambeiro, como assumi em Aratuípe, Jaguaripe, porém de uma forma assim diferente,
Sinto que aqui eu deveria ser mais acolhedor, assumir essa postura de quem está aberto para continuar presente na vida do povo, mas também viver essas alegrias que o povo vive. Então eu sou feliz aqui em São Felipe, depois desses 5 anos aqui na paróquia, e contemplando essas 3 realidades ao longo desses 14 anos, como eu falei há pouco, realidades distintas, mas que tem me ajudado muito a ser feliz. Porque o padre ele é feliz a partir desses contextos e podendo nessas realidades dar a sua contribuição para amenizar o sofrimento, a angústia de cada irmão e poder promover pelo menos a esperança daqueles para se sentirem realmente mais animados para continuar vivendo a sua vida de fé. Durante esse período, essa jornada de 14 anos, muitas mudanças já ocorreram, né? Como é que o senhor, né, como padre, e também a igreja, né, tem realmente acompanhado esse processo, principalmente a chegada da internet, na multimídia aí chegou e tal. De que forma também o senhor tem, né, assim, acompanhado esse processo, tem se utilizado desse processo também a própria igreja? Eu tenho feito essa avaliação, JC, porque realmente é uma mudança muito grande. O tempo realmente está muito rápido. E aquela realidade que eu encontrei em Jaguaripe e Aratuípe, onde até para falar de celular a gente tinha dificuldade, lembro-me que ao chegar lá tinha vontade de acessar a internet, mas não conseguia por não ter um projeto de internet na comunidade. A gente tinha que fazer realmente no boca a boca, no ir ao encontro das pessoas, no contato mais direto, que de certa forma era muito positivo, porque nos aproximava das pessoas, das famílias, das situações. Em Rafael Jambeiro já cheguei com uma realidade diferente, mas mesmo assim as pessoas ainda eram mais no rural. A internet estava chegando mas de uma hora para outra isso ganha uma dimensão tão grande que muda literalmente a mentalidade das pessoas. E aqui em São Felipe, esses 14 anos depois, a gente sente que esse mundo virtual ele tem invadido não só a casa, mas invadido a mente, o coração das pessoas. E eu te confesso que hoje é muito mais difícil de evangelizar, porque nós sabemos muito bem que a internet facilita, aproxima, mas ao mesmo tempo a diversidade, a quantidade de informação tem gerado também nas pessoas um certo desencontro com a sua própria identidade. E muita informação, muito conhecimento, mas muitas vezes não muito bem aproveitado. E se nós tínhamos a princípio uma realidade difícil pelo fato de estar mais próximo, indo ao encontro, essa realidade hoje se torna mais difícil ainda porque nós estamos distantes. A internet, como todos têm dito, ela está aproximando os que estão longe e distanciando aqueles que estão próximos. E a gente lidar com esta realidade tem que ter muita habilidade. Graças a Deus que a igreja ela tem se preocupado muito ultimamente com essa realidade midiática e tem também se esforçado para que possa se manter uma estrutura de evangelização por meio da mídia. Lembro-me de Padre Zezinho, que há alguns anos atrás cantava, mostrando um pouco a realidade da mídia, mas a nível mais de TV. E uma das suas canções ele disse que os rádios, os jornais, convencem mais cabeça do que o padre no altar. Hoje a gente não se preocupa muito com a TV, entre aspas. Mas a internet é a grande preocupação, porque o acesso hoje é muito grande. E é acesso para crianças, para jovens, para adultos. E muitos se prendem, porque é algo que realmente encanta. E esse encanto é tão grande que faz com que muitos acabem ficando presos a esse mundo virtual e deixando de lado o que há de importante, que é a relação com o outro, que é a sua vida de fé, a sua presença na comunidade. Mas graças a Deus que a igreja tem se preocupado com isso e nós estamos também aí tentando achar o caminho certo para podermos usufruir desse bem, para promover também um bem maior à nossa comunidade. Já temos em todas as dioceses a pastoral da comunicação, inclusive nossa diocese também está se estruturando para isso. O bispo me confiou também esta missão de estar ajudando e formando a PASCOM, que é a pastoral da comunicação, justamente para isso, para a gente possa avançar também nessa área, já que realmente é uma necessidade hoje diante das nossas comunidades. O senhor citou o bispo, né, e havia essa preocupação já há algum tempo do próprio Dom João Nito, né, na aquisição da Rádio Clube. Dom Valdemir agora também continua com essa preocupação, agora é intensificar um pouco mais. Né? Como é que o senhor tem acompanhado aí, né? Também a chegada de Dom Valdemir, né? E seu início com Dom João?
São duas realidades diferentes, né? Primeiro, falando um pouco da rádio, Dom João foi muito feliz quando aceitou a Rádio Clube, presente hoje em São Antônio de Jesus, que inclusive já está agora se migrando de AM para FM, né? Uma exigência do Ministério da Cultura. E foi um acerto muito grande, porque a Rádio Clube ela tem feito um bem muito grande em nossas comunidades. A rádio tem levado a palavra de Deus a tantos irmãos e irmãs que ainda têm dificuldade de ir a uma igreja, que às vezes não tem tempo naquele momento, mas que tem acompanhado. Então foi um investimento onde se ganhou muito em termos de evangelização. A própria rádio tem também visto a necessidade de investir também no campo virtual. Porque, por exemplo, eu costumo avaliar assim, hoje eu celebro uma missa onde na minha comunidade dê, por exemplo, 500, 600 pessoas numa missa. Mas a partir da postagem que a gente faz, do evangelho, da homilia, ou até mesmo da missa toda, aquele acesso ali chega a 2.000, 3.000 pessoas visualizando, acompanhando. Então veja, a gente sai de uma realidade presencial de 600 pessoas, mas vai atingir um público de 2.000, 3.000 pessoas virtualmente. Então é algo assim gigantesco. E que nós precisamos realmente pensar um pouco nisso. Não podemos fugir dessa realidade. Então, a presença de Dom Valdemir tem sido também assim muito importante, porque ele também reconhece, assim como Dom João reconheceu, a importância de se investir nesta área. Tem nos ajudado também a compreender a necessidade disso. Então, se a gente para avaliar a nossa caminhada do tempo de Dom João para os tempos de hoje, a gente sabe que realmente é uma necessidade muito grande de avançar, e nós temos avançado e com certeza também conseguido muito mais. E algumas pessoas às vezes lamentam, a missa deveria ter mais gente, porque nas comunidades nós temos muitos católicos, mas eu me conforto quando eu vejo nossas postagens e vejo que o povo está acompanhando. Quando a gente vai às comunidades rurais, por exemplo, e a gente escuta o pessoal dizendo, não, nós estamos acompanhando pela rádio, e nesse sentido a Rádio São Felipe, aqui em São Felipe, tem sido assim uma força muito grande para nós, onde muitas famílias fazem questão de dizer, eu tenho acompanhado, eu estou participando também, embora não estando na igreja, porque meu rádio fica aqui ligado, acompanhando aos domingos, quarta-feira, a qualquer evento. Então, a gente vê que a comunicação ela é necessária hoje e nós precisamos realmente investir nisso. 14 anos se passaram. Qual as projeções aí de Padre Walter em termos de visão para o futuro? O futuro hoje, diante dessa mídia, é realmente inseguro. E nós temos que investir em nós. Infelizmente, não dá mais para se pensar num sacerdote como se pensava alguns anos atrás, que não investia tanto nessa área de social ou de comunicação. Se investia muito, e nós precisamos também continuar investindo na parte espiritual. Precisamos estar realmente, talvez agora, muito mais necessário do que em tempos atrás, de uma boa espiritualidade, de ter uma vida de oração, porque o contexto hoje realmente exige de nós uma postura mais firme, diante das tantas situações, das tantas novidades. É fácil se perder, então a oração, a espiritualidade, ela vai fazer com que a gente dê um rumo à nossa vida e não se perca em meio a tanta informação, mas ao mesmo tempo a gente tem que estar se projetando, investindo também nesta área social, nesta área de comunicação, nesta nova visão de tempo, porque o tempo hoje é realmente um tempo muito diferente. E se a gente não investe nisso, a gente corre o risco também de ficar ultrapassado. Se a gente sabe que toda área que não se investe, ficando no mesmismo, acaba se perdendo. É no setor social, é no setor comercial e no espiritual também creio que não é diferente. Há a necessidade de investirmos. Nós temos acompanhado, por exemplo, os padres midiáticos, assim chamados, Marcelo Rossi, Momanzotti, Fábio de Mello, e que tem feito um bem muito grande à igreja. Por quê? Porque são pessoas que estão aí à disposição da igreja, mas nesse serviço da mídia. Então eles têm atingido muito, ajudado muito nossa igreja a passar realmente uma visão de modernidade, de inserção nesse contexto. Isso tem favorecido muito bem. Então é isso que nós temos que fazer, investir para poder acompanhar
essas mudanças sem perder o essencial, que é a nossa relação com Jesus Cristo. Falando em mudança, né? Uma grande mudança também dentro do contexto da própria igreja, né? A chegada do Papa Francisco, né? O senhor, que quando começou, se eu não me falha a memória, era o Papa João, né? Hoje Santo João Paulo II. João Paulo II, aí veio Bento XVI, né? E agora com a chegada do Papa Francisco. Nesse contexto, né? Passagem de três papas, se mudou muito, principalmente agora com a visão do Papa Francisco chegando, obviamente colocando a igreja em saída, em busca da comunidade. Como é que o senhor tem acompanhado essa chegada aí? Olha, cada Papa ele tem tido uma característica muito importante, e eu creio que aquele que vem para servir vem em nome do Senhor, é a partir da inspiração do próprio Espírito Santo, e está muito a serviço do contexto da época. Eu fui ordenado no tempo em que hoje o Santo Papa João Paulo II era o atual Papa, e naquele tempo nós víamos a preocupação daquele Santo Padre com a questão missionária. Podemos dizer que era o grande missionário desses últimos tempos, muito preocupado em ir a cada realidade, em se contextualizar, em sentir as dificuldades e o dia a dia do povo. Não é à toa que ele visitou muitos países, inclusive o Brasil, veio algumas vezes. Então o Papa nos ensinou, João Paulo II nos ensinou a ser realmente missionário, a estar realmente a serviço, estar à disposição. Em seguida veio o Papa Bento, que também uma outra realidade, mas seguindo também o mesmo contexto de missionariedade, mas um homem assim muito bem formado, que também nos ajudou a compreender a necessidade de estarmos preparados para responder às necessidades desse tempo moderno. Um homem muito capaz, muito inteligente, muito estudioso, e que ajudou também o clero a investir mais nesta linha social, de buscar realmente se inserir nesse contexto, mas não se inserir de qualquer jeito, mas realmente com esperteza, com uma intelectualidade, para poder também não se perder. Em seguida vem o atual Papa, o Papa Francisco, que, como nós estamos vendo aí na mídia, é um homem fantástico. É um homem que tem sabido usar a mídia, tem sabido se colocar, se posicionar diante desse contexto onde nós estamos vivendo, essa diversidade, até mesmo indiferentismo para com tudo, porque o indiferentismo hoje não é só em relação à igreja, à palavra de Deus, mas o próprio avanço da comunicação, da mídia, o avanço social, tem feito com que o Papa Francisco diga: a nossa igreja hoje deve ser uma igreja em saída. Francisco tem nos ajudado a compreender aquilo que o próprio Jesus já dizia e já nos orientava. Não podemos nos fixar, nos acomodar dentro da igreja, esperando os fiéis. É preciso realmente nos colocar a serviço. É preciso ir e sentir as pessoas diante das suas realidades e necessidades. E por conta disso ele tem sido um Papa assim tão querido, tão amado, tem chamado realmente a atenção de toda a sociedade, do mundo todo, para poder viver realmente essa nova realidade. É um homem que a gente vê na mídia. Hoje, se a gente acessa a internet, o Papa Francisco está presente, creio que um dos maiores comunicadores da mídia hoje é o Papa Francisco, onde tudo que ele fala, tudo que ele faz se torna grande notícia, e notícia que tem realmente levado uma mensagem aos cristãos e até mesmo aos não cristãos. Então isso nos ajuda também a perceber que nós não podemos mais ser como éramos, ou como se era no passado, mais próximo da comunidade no sentido religioso, mas está mais aberto também para atender as diversas realidades e contextos que vão se apresentando no dia de hoje.